Bom dia, são 8 horas e 18 minutos, quarta-feira, 19 de agosto. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. O Congresso Nacional se reúne logo mais às 11 horas para analisar 20 vetos presidenciais de projetos que foram à sanção. Também devem ser votados projetos de lei do Congresso e os vetos presidenciais a trechos do novo Código de Processo Civil. Já o reajuste do Judiciário não será votado hoje. Mesmo com a pressão de milhares de manifestantes nos arredores e dentro do Congresso nesta terça-feira, o veto presidencial ao reajuste dos salários do Judiciário não estará na pauta de votações. O tema que está sendo hoje alvo de muitas manifestações, que é a votação do veto 26 do reajuste do Judiciário, provavelmente não entrará na pauta porque não completará ainda os 30 dias de bloqueio. Então, a decisão percebida na reunião dos líderes é que o veto do projeto 28, ou seja, o veto 26, não constará na pauta da sessão do Congresso. A Comissão Mista do Congresso Nacional é encarregada de elaborar o projeto de lei de responsabilidade das empresas estatais deve votar o relatório final hoje à tarde. Mais de 90 artigos. Regras para a organização e responsabilização das empresas públicas e sociedades de economia mista da União, Estados, Distrito Federal e municípios. O texto apresentado pelo relator deputado Arthur Maia, resultado de quase 2 meses de trabalho da comissão, estabelece mecanismos para tornar mais transparente e eficiente desde a escolha de diretores e prestação de contas até a fiscalização. Um dos pontos de destaque é o aprimoramento do sistema de governança interna das empresas. Nós estamos proibindo que pessoas nomeadas em cargos do Executivo façam parte dos conselhos de administração e também estamos colocando que haja um número de pelo menos 20% de membros independentes nesses conselhos. Aprimora enormemente o sistema de governança das empresas estatais, dando mais controles, dando mais transparência e dando a possibilidade de profissionais externos e profissionais qualificados tenham acesso tanto à administração quanto ao conselho de administração das empresas estatais, fazendo assim que se minimize qualquer ato que seja prejudicial para o desempenho financeiro operacional da empresa. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. Na Comissão de Infraestrutura, o primeiro item na pauta é o projeto que institui normas para execução, fiscalização, controle e recebimento na contratação de obras públicas. A Comissão de Assuntos Sociais tem 10 itens na pauta, entre eles o projeto que aperfeiçoa normas de governança das entidades de previdência complementar vinculadas à União, Estados e municípios. A audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional discute a gestão e a aplicação dos recursos dos fundos constitucionais de financiamento do Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte. Foram convidados representantes dos bancos do Brasil, da Amazônia e do Nordeste. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Mais de 20 itens estão na pauta, entre eles está o projeto que determina o prazo de 24 horas para a apresentação do preso à autoridade judicial logo após prisão em flagrante. Também está na pauta o projeto que trata da destinação dos recursos provenientes de bens apreendidos e adquiridos com produtos de tráfico de drogas. Outras 2 comissões se reúnem na manhã desta quarta-feira. Audiência pública na Comissão de Educação para debater a valorização dos profissionais de ensino. Entre os assuntos em discussão, piso salarial, carreira e jornada de trabalho. Na pauta da Comissão de Direitos Humanos, um dos itens é o projeto que garante às mães o direito de amamentar os filhos durante a realização de concursos públicos federais. Brasília cedia hoje e amanhã novo ciclo de reuniões do Parlamento Latino-Americano. A iniciativa é do Grupo Brasileiro, presidido pelo senador Flecha Ribeiro. Cerca de 70 congressistas dos países membros do Parlatino já confirmaram presença no evento, inclusive a presidente da organização, a senadora mexicana Blanca Maria Alcalá Ruiz. Um dia de negociações antes que os senadores votem o projeto sobre a contribuição das empresas para a Previdência Social.
A votação chegou a ser anunciada para essa terça-feira, mas não se confirmou. A matéria faz parte das medidas do governo para aumentar a arrecadação e tranca a pauta do Senado. O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo trouxe ao Congresso uma comitiva de empresários. Vieram negociar o projeto que aumenta as alíquotas do recolhimento das empresas à Previdência Social, que está na pauta do Senado. Nós estamos aí buscando uma alternativa que não seja nem a forma que foi aprovada na Câmara, que não está boa, e que também não haja, vamos dizer, um endurecimento, uma posição radical nossa em não aceitar nada. No Senado, na Câmara e de novo no Senado. A alternativa dos empresários para o último projeto do ajuste fiscal foi apresentada aos parlamentares das duas casas. Todos os setores estão aceitando um aumento de 50%. Onde é 1% sobre faturamento, passaria a 1,5%. Onde é 2%, passaria a 3%. Isso não é um aumento de 1 ponto, é aumento de 50%. No texto original, que saiu do Palácio do Planalto, o aumento era maior, chegava a 150% e atingia 56 setores da economia. A Câmara mudou a medida provisória e enviou para o Senado uma proposta que alivia o impacto sobre áreas como calçados, call centers, alimentação e comunicações. Depois de uma reunião com o presidente do Senado, os líderes dos partidos anunciaram que o relator, Eunício Oliveira, manteria o texto que veio da Câmara, sem acatar a proposta dos empresários. Era uma alternativa talvez menos danosa, fazermos algo que fosse linear, mas a posição do relator é simplesmente referendar a proposta da Câmara dos Deputados, sem que o Senado exerça o seu papel, que é melhorar tudo aquilo que possa vir da outra casa. A Câmara deturpou a ideia do projeto. De qualquer forma, se for devolvido para a Câmara, eles alterarão de novo para o texto original. Portanto, o melhor que tem que ser feito é apreciar, aprovar a matéria como ela está. Mas, no plenário, o relator preferiu pedir mais tempo para tentar um acordo. Para que eu faça a última tentativa de encontrarmos um entendimento. Não acontecendo esse entendimento, presidente, não há outro caminho a não ser fazermos a votação. Eu, pela liderança do governo, quero dizer que acho absolutamente sensato, pertinente, o pedido do senador Eunício Oliveira, até para que a gente tenha mais tempo para trabalhar esse texto. Como não há acordo ainda com relação ao mérito da matéria, que caminho nós deveremos seguir, nós vamos deixar a apreciação dessa matéria importante para amanhã. E os empresários, que negociaram o dia inteiro, deixaram o Senado sem falar com a imprensa. Mesmo com pauta trancada, os senadores podem votar propostas de emenda à Constituição. E foi o que eles fizeram. O plenário aprovou nesta terça-feira a PEC que prorroga até 2028 a prioridade para o investimento de recursos públicos em irrigação nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. Pelo texto original, um ato das disposições transitórias da Constituição, 50% dos recursos devem ser aplicados na região Nordeste, preferencialmente no semiárido, e 20% no Centro-Oeste. Em 2003, o prazo inicial, que era de 15 anos, já havia sido alterado para 25 anos. Agora foi ampliado para 40 anos. A matéria faz parte da lista de prioridades elaborada pela Comissão de Aperfeiçoamento do Pacto Federativo. São poucos os investimentos para irrigação, a despeito dos benefícios que a irrigação pode trazer, principalmente para o agronegócio, para a agricultura do Centro-Oeste, para as atividades no Nordeste também do nosso país. Portanto, essa matéria é absolutamente meritória. Todos sabem que o estado de Mato Grosso é um estado que tem o privilégio de poder fazer duas safras, quase como todo o Centro-Oeste, mas independente disso, nós temos uma região que é a Baixada Cuiabana, que tem um solo pobre, né, que tem um solo que não é fértil naturalmente, e também bastante seco, com muito pedregulho, um solo estruturalmente e fisicamente muito ruim. Mas que, uma vez feito um grande projeto de irrigação a partir da água do Lago de Manso, pode transformar a Baixada Cuiabana num grande produtor
de horta e fruto granjeiro. Eu fui constituinte, ajudei na formatação da criação deste fundo e agora eu tive oportunidade como membro da comissão que faz o Pacto Federativo e responsável por selecionar os projetos que tratam das finanças dos estados. Eu tive o prazer de poder selecionar esse projeto que já estava pronto para ser votado e hoje nós comemoramos a sua votação, a conclusão da sua votação, que vai trazer grandes benefícios para a região Centro-Oeste. O relator da comissão que discute a reforma política no Senado apresentou nesta terça-feira os pontos que faltavam do parecer sobre o projeto de lei 75 de 2015. O colegiado quer aprovar o relatório ainda esta semana. O senador Romero Jucá leu os itens do relatório que trazem sugestões do Tribunal Superior Eleitoral para a reforma política. Os itens em vermelho foram ajustados por mim com o Tribunal Superior Eleitoral no sentido de dar mais transparência, facilitar a fiscalização e facilitar o funcionamento tanto dos partidos quanto das prestações de conta. O financiamento de campanha é considerado um dos pontos mais polêmicos da reforma e ainda não tinha entrado nas discussões da comissão. Os senadores debateram especificamente sobre doação de empresas a candidatos e a partidos e limite de gastos no período pré-eleitoral. Quanto à questão de empresas privadas, o que é imoral ou amoral e que tem escandalizado a opinião pública e a população de uma maneira geral é a questão do montante, do volume. O essencial é definir um limite, e um limite que não seja em relação ao tamanho da empresa. O senador Tasso traz algo que para mim é fundamental. Nós estamos trabalhando agora aqui no texto percentual. O percentual, ele comete uma falha que inclusive é questionável do ponto de vista jurídico hoje. O cidadão pode doar um percentual. Você cria um cidadão bilionário e o cidadão pobre tem que ser nominal, para não ser questionável. Acho que tem que, no mínimo, ter um teto para que não ocorra isso. Tem empresa que doou mais de 300 milhões na última eleição. O relator espera que as propostas da reforma que estão com tramitação mais avançada já possam valer para as eleições municipais do ano que vem. Os parlamentares da comissão devem votar o relatório do senador Romero Jucá na reunião marcada para esta quarta-feira, às 15h30 da tarde. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.